Queridos, no capítulo 10, Pedro faz uma visita à casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele não é do povo de Israel, e esse homem está esperando lá Pedro, porque o Espírito Santo disse para ele: chama Pedro, porque Pedro vai falar umas coisas com você tremendas, e Pedro vai falar o caminho para a salvação da sua família inteira. E o Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele recebe o Pedro, e ele se converte, a família inteira se converte, é um mover de Deus, o Espírito Santo cai sobre eles, e eles são sacudidos pelo Espírito Santo, há um poder manifesto. E agora Pedro, depois dessa experiência tremenda na casa de Cornélio, ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra um monte de gente que não viu o que ele viu, que não ouviu o que ele ouviu, que não sentiu o que ele sentiu, e aí os caras começam a criticar. Tem um monte de gente que vai criticar você, criticar a sua igreja, porque não está ouvindo o que você ouve, vê o que você vê e sente o que você sente. Tem um monte de gente que vai falar coisas sobre você, porque não está vivendo o que você está vivendo. Não deixe que as pessoas roubem o seu chamado. Pessoas que não vivem o que você vive, sentem o que você sente, ouvem o que você ouve, experimentam o que você experimenta, talvez não entendam o que você está vivendo e porque você é fiel à visão dessa igreja. Cuidado, meus queridos irmãos, começam a criticar, e aí eles falam: olha, você foi na casa de um povo gentio, do incircunciso. É desse jeito mesmo, nós estamos afastados das pessoas, nós achamos que o evangelho é para a gente, e as pessoas que a gente vai trazendo, que são amigos da gente, vão chegando e vão se enquadrando, mas tem tanta coisa ruim no mundo, que a gente se separa deles na nossa forma de vestir. Tem umas roupas que algumas igrejas evangélicas, crentes em Jesus, amém, glória a Jesus, mas é uma vestimenta para afastar mais ainda. É uma vestimenta que quando a pessoa vai num shopping, todo mundo olha para ela, porque parece um ET no meio do povo. Todos nós podemos estar bem arrumados, sem estar arrumados de forma desrespeitosa, de forma depreciativa para a mulher, mas a mulher pode estar bem arrumada, ela não precisa estar com uma roupa de saco, não precisa estar que nem um bujão de gás. Lembra o bujão de gás, aquela cobertura de bujão de gás? Para estar santo, porque a santidade não é medida pela roupa, mas pelo coração. Nós estamos separados do mundo, às vezes, na nossa linguagem. Nós queremos que eles entendam todos os nossos jargões, genuflexos diante do teu trono de graça, o Cordeiro Santo de Deus imaculado, a assunção de Cristo, e eles ficam pensando: que língua é essa? É árabe. Eles não entendem, porque às vezes a nossa linguagem não é uma linguagem direta, a gente não fala de um jeito que eles entendem, a gente não fala com profundidade, mas com simplicidade. Às vezes nós estamos separados do mundo na nossa falta de paciência. Eles aprendem tudo errado, e eles fazem errado porque eles aprenderam errado. Uma moça de 18 anos hoje, que está no mundo, e ela já passou pela mão de 18 meninos, ela dificilmente ela vai ter um casamento feliz, porque ela vai ter muitas marcas, porque quando ela casar com 30 anos, ela terá transado com 300 rapazes, 200 rapazes. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo. Mas essa menina era sem vergonha. Não é sem vergonha, ela simplesmente é uma menina de 18 anos, que aprendeu errado no mundo, porque o mundo ensina isso, que vale tudo, pelo prazer vale tudo, família não vale, opinião não vale, Deus não vale, a Bíblia não vale, e a gente não tem paciência para pegar uma menina dessa e falar: filha, você é preciosa, você é linda, você é demais, e você é santa. Eu sou santa, já fiz tanta coisa errada, eu perdi minha virgindade com 11 anos de idade, e eu fiz tanta besteira, porque eu fui deflorada por um parente meu, e a gente não tem a paciência para falar: você é tão preciosa, você é linda, você é uma princesa, você é princesa. A gente não tem, então nós estamos afastados do mundo, porque a gente não tem paciência, a gente está afastado do mundo porque a gente tem um discurso agressivo.
Às vezes, alguns líderes evangélicos, eles falam verdades, mas falam de uma maneira tão agressiva, que agora deixou de ser verdade. O que eles falam tem tanta falta de amor, tem tanto ódio, que o que eles falam é uma inverdade, porque a mensagem que eles estão falando, ela é inferior ao ódio que estão exalando, e tudo que é com ódio, não é de Deus. Queremos mudar o movimento homossexual, queremos mudar a falcatrua, queremos mudar essas coisas todas que realmente precisam ser transformadas pelo poder de Jesus, mas queremos mudar com agressividade, com desrespeito, com falta de amor, com xingamento. Não é isso que Jesus faria. O princípio da gente é o amor. As piores lideranças que nós podemos ter são as lideranças que forem agressivas com os pecados do mundo, porque pensarão que somos preconceituosos e não que somos amorosos. Simplesmente somos amorosos, mas não nos movemos pela sociedade, nos movemos por aquilo que garante a felicidade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Separados do mundo, eles queriam que Pedro estivesse afastado do mundo, mas Pedro foi para lá, foi para a casa de Cornélio, e quando Pedro foi até lá, o Espírito Santo desceu sobre eles, e a casa foi tomada, e eles começaram a falar em línguas, e a glória de Deus foi revelada ali, e o Espírito Santo agiu ali, e foi um negócio tremendo. E a gente precisa entender o que significa o versículo 16. O versículo 16, nós lemos assim: então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. João foi batizado com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É possível ser batizado e ainda não ser batizado com o Espírito Santo? Isso foi apenas naquele momento, porque o Espírito Santo não havia descido? O que quer dizer isso tudo? Línguas é evidência de batismo no Espírito Santo? Muitas perguntas são feitas e hoje eu quero esclarecer. O que é ser batizado no Espírito Santo? Baixa só um pouquinho. O que é ser batizado no Espírito Santo? Um questionamento muito grande no meio cristão é sobre o que é receber o dom do Espírito, e o que é o batismo no Espírito, e o que isso tem a ver com uma manifestação exterior de línguas. Grande parte dos teólogos pentecostais, não todos, eles vão defender que você não tem que falar em línguas para ser salvo e ter o Espírito Santo dentro de você, e que o falar em línguas não é o batismo no Espírito Santo, mas que quando alguém é batizado no Espírito Santo, sendo isso uma segunda bênção, então vem no pacote falar em línguas. Muita gente defende isso no movimento pentecostal. A visão pentecostal defende que as pessoas que quiserem ser tomadas totalmente por esse batismo, provavelmente vão manifestar, com certeza vão manifestar essas línguas. E a gente precisa entender um pouco melhor esta visão. Resumindo, essa visão diz: primeira experiência, você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo, mas não é batizado no Espírito Santo. Mas depois você vai ter uma segunda manifestação, que é o batismo no Espírito Santo, e aí você fala em línguas. É o que parte dos teólogos pentecostais defende. Irmãos nossos são crentes, tá? Todos esses irmãos pentecostais são crentes, mas eles têm um pensamento desse jeito.
O que há de falso e verdadeiro nisso? O que há de equivocado e de muito acertado nisso? É o que eu quero responder hoje. Vamos primeiro para a nossa discordância, e depois nós vamos para a concordância. É um erro fazer do dom de línguas, que seria falar na língua dos anjos, parte necessária do batismo no Espírito Santo. E para afirmar isso, nós temos que ler o livro de Atos e ver as ocorrências das línguas para entender como elas se deram. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus diz aos discípulos: João batizava com água, mas antes de muitos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 8, Jesus diz: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era Deus manifesto em carne. Ele disse: eu vou para o céu, mas virá o Espírito Santo. Eu aqui estou circunscrito a um corpo. O meu Espírito virá e o meu Espírito se espalhará sobre a terra e estará no coração de cada cristão, em cada canto da terra. Ou seja, a minha obra se multiplicará. Portanto, não fiquem tristes com a minha subida aos céus. Foi o que Jesus disse. Em Atos capítulo 2, versículo 2 a 4, diz: e de repente um som veio do céu como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu sobre eles línguas como que de fogo, distribuídas sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo. A palavra aí é palavra cheio do Espírito Santo. Vai prestando atenção, hein? Foram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outra língua, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A próxima vez que o dom de línguas é mencionado é em Atos, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que a gente leu semana passada. Atos 10, 44 diz: enquanto Pedro ainda estava dizendo isso, ao Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra, e os crentes dentre os circuncisos que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito de Deus Santo tinha sido derramado também sobre os gentios, pois os ouvia falar em línguas e glorificar a Deus. Ouvia falar em línguas e, isso é importante, guarda isso, e glorificar a Deus. O único outro lugar no Novo Testamento que vai falar sobre as línguas está em Atos 19, versículo 6. Paulo encontra em Éfeso alguns discípulos de João Batista que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo explica-lhes que João Batista direcionava as pessoas para Jesus, e no verso 5 do capítulo 19 ele diz: ao ouvir isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs suas mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Há um outro momento no capítulo 8, onde os apóstolos iam para Samaria e impõem as mãos sobre alguns crentes para que eles possam receber o Espírito Santo. Língua não é mencionada nesse momento, mas já que a linguagem é a mesma que na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo, é provável que eles também tenham falado em línguas ali. Alguns teólogos pentecostais argumentam que já que o batismo no Espírito aconteceu essas 4 vezes com falar em línguas, devemos considerar isso como normativo, é uma regra. A língua é evidência do batismo no Espírito Santo, é o que eles dizem. Aonde está o problema nessa visão? Eu quero pegar as palavras de John Piper, um dos maiores teólogos, e pegar 5 princípios que ele apresenta, e eu quero acrescentar mais 2. Onde está o problema nessa visão? Primeiro, ela não é ensinada em qualquer lugar do Novo Testamento. Aqui nós temos eventos,
nós podemos tirar princípios dos eventos, mas o apóstolo Paulo manda cartas para todas as igrejas, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre o dom do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. Em nenhum momento ele diz dessa segunda bênção, em nenhum momento ele esclarece que a busca do batismo do Espírito Santo é uma coisa que vai vir, e se tiver língua vai acontecer. Não tem. Paulo, ele manda normas sobre todos os assuntos. Tem assunto mais importante que o Espírito Santo? Não tem. E sobre esse assunto ele vai calar? Sobre o assunto mais importante da teologia paulina, ele vai ignorar essas regras? Segundo, o que Jesus ensina em Atos 1, 5 e 8, é que a experiência do batismo no Espírito trará poder. Para quê? Para testemunhar a vida cristã. Recebereis o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está mostrando que o poder é para testemunhar, o poder não é para manifestar um dom de línguas, ou um dom disso e daquilo. A unificação de conceitos aqui é de que esse poder do Espírito leva a gente à proclamação. Na terminologia de Atos, podemos dizer que um cristão sem poder precisa de um batismo no Espírito Santo. E isso se refere a muitos de nós, porque muitos não têm esse batismo, esse fogo, e por isso não falam de Jesus, por isso não encantam as pessoas, por isso não tem se mover. 3, essa associação das línguas com o batismo parece-me um equívoco, porque Atos registra pelo menos 9 outras histórias de conversão, mas nunca menciona uma sequência de 2 etapas: recebeu o Espírito e aqui foi batizado no Espírito. Sempre nesses relatos de conversão, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, a alegria do Espírito toma a pessoa, a influência do Espírito toma a pessoa, e não se fala dessa etapa: ei, agora você tem o Espírito, só falta agora o batismo. Em nenhum momento. 4, pode ser que existiram circunstâncias especiais em Jerusalém, Samaria, casa de Cornélio e Éfeso, que fizeram falar em línguas especialmente útil para comunicar a verdade que o Espírito Santo estava unificando judeus, samaritanos e gentios. O que quer dizer isso? Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e semeis testemunho tanto em Jerusalém, judeus, Samaria, judeu misturado, era um povo misturado de judeu com gentios, Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, quando o Espírito desce em Pentecostes, houve a manifestação de línguas. Essa manifestação de línguas gerou o quê? Conversão. Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ali, e eles ouviam, diz o texto, na sua própria língua. Atos capítulo 2, eles não ouviam uma língua estranha, eles ouviam na sua própria língua. E porque ouviam na sua própria língua, um pescador semi-analfabeto falando, eles ficavam maravilhados, e eles pararam para ouvir, e eles ouviam que Jesus era o Salvador, e eles se converteram, e 3.000 almas se converteram no sermão de Pedro. Então ninguém ali estava ouvindo língua estranha, estava ouvindo na sua própria língua. Se eles falaram numa língua dos anjos, uma língua especial, a Bíblia não está relatando, só diz que eles ouviam na própria língua, é isso que a Bíblia diz. O enfoque da língua ali é evangelístico, e a profecia diz: recebam poder, sejam testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, os outros 3 episódios acontecem aonde? Acontece em Samaria, Judéia e nos confins da terra, confirmando aquela palavra de Atos 1:8. Então, na verdade, a mesma manifestação precisava acontecer em todos os territórios de Atos 1:8 que foram citados, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, para confirmar que o mesmo Espírito que estava entre os judeus era o Espírito que estava entre os meio-judeus, e era o mesmo Espírito que estava entre os não-judeus. Aleluia! Em quinto lugar, Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 30,
que nem todos falam em línguas. O apóstolo Paulo está falando para a igreja, e ele está dizendo que nem todos falam em línguas, e as palavras que ele usa são de línguas em geral, não apenas do dom de línguas especiais. Quando Paulo está dizendo que nem todos falam em língua, nem todos profetizam, nem todos isso, nem todos aquilo, ele não está querendo dizer assim, os que não falam é porque não são batizados no Espírito Santo. Não, ele está dizendo que Deus dá o dom a cada um como quer. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, se você ler 1 Coríntios 12, se você ler aí, a partir do verso 7 ali, até o versículo 30, você tem uma explicação clara disso. Ele diz, olha, no corpo, um é mão, o outro é braço, o outro é nariz, o outro é ouvido, e cada um, Deus vai usando como quer, e Ele dá os dons como quer, para o bem comum, Ele diz isso. E Ele fala, nem todos falam em língua, nem todos fazem isso, nem todos fazem aquilo, mas é um só corpo em Cristo. É a conclusão do apóstolo Paulo. Eu queria acrescentar mais duas coisas a John Piper. A sexta conclusão, que eu digo que essa teologia de que a língua evidencia batismo no Espírito Santo é equivocada, é que o apóstolo Paulo escreveu verdadeiros tratados sobre a busca do Espírito Santo para várias igrejas, e em nenhum momento cita o que se deve buscar como sendo o batismo no Espírito Santo, e muito menos Paulo incentiva a buscar em línguas. Ao contrário da recomendação, Paulo cita a listagem dos dons, e ele cita em Coríntios capítulo 12, ele vai citando na ordem de prioridade. O primeiro é profecia, e o último da lista, adivinha qual é? Línguas. E se o último da lista é línguas, e o batismo no Espírito Santo é a prioridade do crente, como é que pode a prioridade do crente ter como evidência o último dom que evidencia aquele batismo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Se eu estou dizendo que o dom é a evidência do batismo, e o batismo é a coisa mais importante porque eu vou falar sobre ele agora, aonde tem concordância com essa teologia. Como é que eu pego o dom mais fraco, que Paulo no capítulo 12, e depois no 14 de 1 Coríntios, ele diz claramente que não é o dom principal, é um dom inferior. Por que é o dom inferior? Porque ele não é importante? Não, é porque todos os outros dons são para o bem comum, e este dom que é bíblico, é para proveito pessoal, e o outro sempre está na frente do eu, no reino de Deus. Sempre no reino de Deus o princípio é de sacrifício. Há coisas são lícitas, mas não convém. Se escandaliza o teu irmão, se prive, não é assim a Bíblia? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem muito amor, então você ame ao próximo como se estivesse amando a você mesmo. Faça por ele o que você faria por você mesmo. Se doe por ele. É o princípio da palavra, é o princípio da cristandade. Meus amados irmãos, como a coisa mais importante é evidenciada pelo dom menos importante. Não que ele não seja um dom do Espírito e não seja importante, ele é muito importante. Ele só não é mais importante porque ele, em 1 Coríntios 12, versículo 7, vai dizer que todos os dons são dados para o proveito comum, e esse é um dom que me traz uma bênção pessoal. Em último lugar, me parece um equívoco associar um dom com o batismo, porque Paulo procura ser bem claro que nenhum dos dons será de domínio de todos os crentes, mas frisa que buscar o Espírito deve ser alvo de todos os crentes. 1 Coríntios 12, vamos abrir? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Nós vemos assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.
Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Será que o Espírito Santo não quer que todo mundo aqui seja cheio do Espírito? Será que o Espírito Santo não quer que todo mundo aqui seja batizado, dominado pelo Espírito? Isso Ele quer, mas Ele diz que esses dons, Ele cita todos, inclusive o dom de línguas, dizendo: Ele dá a quem quer como quer. Pastor, mas eu posso pedir? Pode. Se Ele vai dar ou não vai dar, eu não sei. Ele dá a quem quer como quer. Meus amados irmãos, como tem gente que fala em língua, mas mete a língua nos outros. E como tem gente que não fala em língua e também mete a língua nos outros. Sim ou não? Como tem gente que fala em língua e a vida é torta. E tem gente que não fala em língua e a vida é torta. E tem gente que fala em língua e a vida é piedosa. Eu conheço. E tem gente que não fala em língua, que a vida é piedosa. Por isso me parece um equívoco transformar um dom no sinal do batismo no Espírito Santo. Que batismo no Espírito Santo, aí agora nós vamos falar da concordância. O que eu vejo nessa teologia que nós precisamos resgatar como igreja? Igreja Batista Atitude, uma igreja bíblica, uma igreja que não se esconde atrás de conceitos teóricos, sem avaliar em profundidade o que realmente a Escritura está dizendo. A concordância que eu tenho é que a experiência do batismo com o Espírito, ela traz uma realidade experiencial. Para muita gente, o batismo no Espírito Santo é o seguinte: eu me converti e eu sou batizado no Espírito Santo. Até porque Paulo vai dizer: todos vós fostes batizados no mesmo Espírito. E o texto de Paulo ali, ele é interpretado o seguinte: então aqui é batismo com o Espírito. Esse texto bate muito com Efésios capítulo 1, versículo 13, que vai dizer: tendo nele crido, foste também vós selados com o Espírito Santo. Ou seja, quando eu me converto, eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito, eu fui selado. Todos fomos batizados de alguma maneira nesse texto. Paulo está dizendo: todos fomos marcados, todos fomos impactados pelo Espírito. Mas me parece uma simplificação muito grande acharmos que Paulo ali está falando no sentido de ser batizado com o Espírito. Por quê, irmãos? Porque o termo batismo está sendo ignorado. Batismo é uma palavra grega que tem o sentido de imersão. A nossa teologia dos batistas, de batizar, descer nas águas, é porque diz que, Romanos 6,4, ao descer as águas, ser imerso nas águas, a gente morre para o pecado. Ao sair das águas, a gente ressuscita para uma nova vida. Essa é a teologia batista, é a teologia que a gente prega. Mas quando chega no batismo do Espírito Santo, a gente ignora a palavra baptizo, imersão. O que essa teologia pentecostal traz de realidade é que ser batizado é ser imerso. E eu li para você Atos capítulo 2 que diz: e todos foram batizados com o Espírito? Não, diz que todos foram cheios. Sabe por quê? Porque são sinônimos. E no outro texto, se você ler, vai estar escrito plenitude. A conclusão que se chega é que ser batizado, ser cheio, ser pleno do Espírito são sinônimos. E que o fato de alguém aceitar a Jesus
não é suficiente para ele dizer que ele está dominado, está cheio do Espírito. Ah, pastor, mas é a santificação, vai durar a vida inteira. Não. Uma pessoa não precisa de uma vida inteira para ser cheia de Espírito. Isso pode acontecer num momento, numa fase, num processo, numa busca, numa luta, num jejum, num domínio. Pastor, mas vai ter que ter línguas? Não. Pastor, vai ter que ter profecia, no sentido de falar o futuro? Óbvio que não, até porque profecia não é falar o futuro. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, define profecia, e aquele que profetiza, exorta, edifica e consola o seu próximo. Exorta, faz isso não, meu irmão. Consola, não fica assim não, irmão. Edifica, parabéns, meu irmão. Quando uma palavra é pronunciada pela minha boca e produz exortação, consolo e edificação no irmão, essa palavra é uma palavra profética, que pode ser futuro também, que pode ser futuro. Olha, não vá a tal lugar porque vai acontecer isso. Pode, não necessariamente é. Profecia é muito mais do que falar o futuro. Às vezes eu preciso de uma profecia para o meu momento, não é para o meu futuro não. Eu preciso de uma voz do Espírito na minha vida, é hoje. Eu preciso hoje que você me diga, não duvide, Deus está vendo a tua dor. E como Deus vai fazer, pouco me importa hoje, me importa saber que Ele vai fazer, sim ou não? Saber que Ele está comigo, saber que Ele não esquece de mim, e essa palavra vem como palavra profética. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o termo batismo é imersão. Mas a segunda coisa que me leva a crer que o batismo no Espírito Santo é muito mais do que apenas ser selado no Espírito Santo. Não estou falando de evidência de língua, nada disso. Estou falando que é ser cheio, ser dominado. É pela ousadia que trazia ao coração daqueles que ficavam cheios do Espírito Santo. Poder, ousadia. No versículo 8 diz, Atos 1:8, recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas. Todo mundo que fica cheio do Espírito, ele fica doido para ser testemunha. Falei hoje no Tadel aqui, quem não veio no Tadel perdeu, o Tadel de hoje arrebentou, bom demais. Deus falou comigo, Deus falou com todo mundo aqui, você tem que vir no Tadel. O Tadel começa às 10 horas, não 11, venha para o Tadel. E eu contei no Tadel de um casal que saiu de São Paulo, tinha um consultório odontológico chique, bonito, tinha lá os seus funcionários. Esse casal pegou um barco e fez um passeio pela Amazônia, cuidando dos ribeirinhos, arrancando dente, fazendo obturação, botando dentezinho lá neles, botando lá, tampando aqueles buracos da boca daquelas pessoas, ajudando, dando dignidade e dando amor de Deus ali. O casal voltou para São Paulo, fechou o consultório, foi para a Amazônia, e agora ficou no barco, parando nas regiões ribeirinhas, e cuidando de pessoas, que não tem dinheiro para dar, que não tem nada para fazer, mas que Jesus morreu por elas. Foram entrevistados ontem, lá na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na noite de missões nacionais e mundiais, e o pastor Fernando Brandão perguntou, por que vocês fizeram isso? Eles disseram, porque nós amamos a Jesus. O consultório de São Paulo, com os nossos funcionários, nos dariam dinheiro, nos dariam viagens, mas nós não estaríamos cumprindo o ID de Jesus, nós não estaríamos exaltando Jesus, nós estaríamos vivendo para Jesus, nós estaríamos vivendo para o nosso Senhor e Salvador. Por isso não foi nenhuma dor para a gente, foi processo natural. A gente está feliz demais de estar cuidando de pessoas lá na Amazônia. Deus ainda fala, e o Espírito ainda batiza, enche. Porque se não tiver cheio, não faz não, tá? Se não tiver cheio do Espírito, sabe quem vai falar? Teu dinheiro. Se não tiver cheio de Espírito, sabe quem vai falar? Suas conveniências. Se não tiver cheio de Espírito, eu não tenho nada contra o seu dinheiro, suas conveniências, não é nada disso não, entendeu? Nada de contra, eu estou falando disso dominar você. Meu problema é só esse. O meu problema é você estar aqui toda hora, e no final da sua vida a gente descobre que você foi bola na trave.
ficou perto do gol, mas nunca marcou o gol da sua vida. Nunca marcou, sempre me questionou. Ele quer ganhar todo mundo, não sei o que lá, isso aí é megalomania. Sempre duvidou da visão. Nunca achou que um homem, que um corpo de pastores podia fazer isso por paixão. Nunca achou. Sabe por que nunca achou? Porque você nunca viveu essa paixão. O dia que você viver, você vai achar que nós estamos falando é pouco. O dia que você viver, você vai falar: ei, pastor, isso é devagar demais, hein? Isso é lerdo, hein, pastor? Fala assim também não, que aí já ofende. Eu me lembro dos irmãos morávios. Os irmãos morávios, século XVIII, um movimento de oração de 24 horas por dia por 100 anos. Eles descobriram que numa ilha tinham 3.000 pessoas escravas de um fazendeiro britânico. 3.000. 3 jovens dali disseram: nós precisamos levar Jesus para esses escravos. Fizeram contato, não podia ir para lá, porque lá era uma fazenda só de escravos. Tiveram uma ideia, sabe qual foi? Se venderam. Se venderam. Com o dinheiro da venda deles mesmos como escravos, eles pagaram a passagem e foram para lá, para essa ilha, para ser escravo, para poder pregar o nome de Jesus para 3.000 pessoas que Jesus ama e que eram escravos. A comunidade ficou assustada com aqueles jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, dizendo que queriam dar a vida por Jesus num campo de escravidão. E eles disseram: por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês nunca mais vão voltar, vocês nunca mais vão nos ver, vocês serão agora escravos, presos a um homem. Quando o navio estava saindo assim, e o povo todo olhando, eles deram um grito, e explicaram o porquê. E o grito dos 3 jovens em uníssono foi: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Eles disseram: nós vamos gastar nossa vida por causa de 3.000 pessoas, porque o cordeiro que foi imolado, Jesus, morreu pelos nossos pecados, salvou a nossa vida, e Ele merece que através das nossas vidas outros saibam o que Ele fez por nós. Ser batizado no Espírito Santo não pode ser só ter o Espírito Santo, não pode. Mas todos foram batizados num só Espírito, sim. Todos somos salvos pelo mesmo Espírito, todos somos alcançados. A terminologia só pode ser essa, porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, os caras saíram de Jerusalém pregando para todo mundo, e ameaça, e prisão, e pancada, e surra, e eles entravam nos coliseus, e eles morriam por Jesus. Isso é ser batizado imerso no Espírito Santo. Meus amados irmãos, receber o Espírito Santo é uma experiência marcante. Tenho medo que as nossas definições teológicas sejam tão simplistas que inibam a nossa vida de viver aquilo que Deus planejou para nós. Tenho medo de dizer que, olha, todo mundo aceitou Jesus, foi salvo, e agora você tem o Espírito, agora é santificação até o final da vida, e a santificação nunca chega. A santificação nunca chega. 90% dos crentes vivem uma vida mais ou menos. Não estou falando da nossa igreja, estou falando em termos gerais. 10% levando Deus a sério, apaixonado por Jesus, mas 90% está aqui doido para acabar o sermão. Está mais preocupado com o que vai comer. A questão real do batismo no Espírito não é uma questão de línguas.
Em si mesma a língua é relativamente sem importância. A verdadeira contribuição valiosa da teologia pentecostal é sua implacável ênfase na verdade que receber o dom do Espírito é uma experiência real marcante. O cristianismo não é meramente uma compilação de ideias gloriosas, não é meramente o desempenho de rituais e sacramentos, é uma experiência real, marcante do Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo. E quem tem uma experiência de ser cheio do Espírito, ele tem duas atividades claras na sua forma de viver. Primeira, ele tem um coração adorador. Está chovendo, está adorando. Está sol, está adorando. Está na prensa, está adorando. Estão julgando ele, está adorando. Faltou saúde, está adorando. Chora também, ele é humano, chora, sente. Ele está adorando a Deus. Está reconhecendo quem Deus é. Foi humilhado, foi traído. Falaram mal dele, xingaram ele, mas ele está com gratidão a Deus pela vida que tem. Por isso que eu acho lindo, quando a gente leu o texto de Atos 10, que vai dizer, porque os ouviam falar em línguas, Atos 10, 46, porque os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus, porque falar em línguas nada mais é do que uma das formas de se exaltar a Deus. Uma das formas, uma delas, para quem tem esse dom. Não é a língua a melhor maneira de eu ganhar as pessoas para Jesus, não é a língua a melhor maneira de eu cuidar das pessoas, não é a língua a melhor maneira de eu mostrar que eu tenho piedade diante das pessoas, não é a língua a melhor maneira de eu influenciar corações, não é a língua a melhor maneira de eu ensinar o caminho de Jesus para as pessoas, mas pode ser a melhor maneira de num momento meu com Deus, expressar o que Deus é para mim. Segunda coisa que a gente vê em quem é batizado no Espírito Santo, é obediência. Obediência. Meus irmãos, Atos 5:29 diz, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então no versículo 32 a gente lê, somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem, obediência, uma vida de adoração a Deus, de gratidão a Deus, e uma vida de obediência. Quando a gente vê uma pessoa que reclama o tempo inteiro, que fala mal dos outros, que é maledicente, que é fofoqueiro, uma pessoa que está sempre de mal com a vida, sempre que parece estar com prisão de ventre, porque prisão de ventre é um negócio sério. Você olha para a pessoa assim e fala, está com prisão de ventre. Não está bem. Então, tem gente que espiritualmente está com prisão de ventre, o tempo inteiro está preso, está agarrado. Meus irmãos, segunda coisa que a gente vê na pessoa, além dessa vida alegre, expansiva, ousada, é que essa pessoa, ela é obediente. Sabe por que muitos de vocês estão aqui há muitos anos na igreja e você ainda não explodiu na sua conquista para Deus? É porque ainda te falta um detalhezinho, ser um pouquinho mais obediente. A gente chama para o Tadel, chama para fazer a escola ministerial, fazer o TLC, a gente chama você para aceitar ser auxiliar de célula, chama você para ser um líder de célula, para aceitar desafio, chama você para trabalhar nos ministérios da igreja, chama você para ter vida com Deus, vida de oração, tempo a sós com Deus, a gente chama você para não faltar nas programações, e tu sempre alguma coisa te atrapalha de estar aguerrido, determinado. Você tem que pedir hoje que o Espírito Santo não seja apenas residente, mas que ele seja presidente da sua vida. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho o Espírito Santo, ele está em mim, ele é residente. Mas batismo para mim nada mais é do que ser cheio dele. Batismo para mim nada mais é do que pegar a chave que ainda está na minha mão, o Espírito está aqui, e eu abri a porta e ele entrou.
é eu pegar agora a chave e falar assim: toma na tua mão, controla agora o que entra e o que sai. Eu abro a porta do meu coração com a chave, o Espírito Santo entra residente, agora eu dou a chave na mão dele, e ele passa a ser presidente. Ele determina o que entra, o que não entra, o que sai, o que fica na casa da minha vida. Quem está entendendo disso, diga amém. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, quem vai entregar a chave hoje? Quem vai entregar a chave hoje? Quem vai falar para o Espírito Santo de Deus? Aqui. Cansei de dizer até onde o Senhor vai. É legal o versículo 17. O versículo 17 de Atos é legal. Sabe por quê? Porque ele explica muito do que a gente precisa fazer hoje. Atos 11, 17. Nós lemos assim, olha só que forte isso. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro está dizendo, cheguei lá, os caras gentio, falei, a gentinha é gente esquisita, hein? Cheguei lá, os caras gentio, o Espírito Santo é para gente, os judeus, o Messias é judeu, mas cheguei lá, comecei a falar da Bíblia, preguei, de repente o Espírito Santo pegou os caras, e os caras aceitaram o Espírito, se derramaram dentro do Espírito. Aí ele falou, aí Pedro fala, quem sou eu para me opor a isso? Ei, batista, presbiteriano, metodista, assembleano, batistossauro, o que você for. Ei, achar que você é alguma coisa, porque você tem um dom, você está mais enganado do que cego em tiroteio, meu filho. Se achar que o segredo da sua vida é um dom, você está mais perdido do que cego em tiroteio, você está perdido. Ei, mas você também achar que você tem a gerência do Espírito, a imersão do Espírito, porque você conhece muita coisa de igreja, porque você é membro de igreja há muito tempo, e porque você já aceitou Jesus, você está tão perdido no tiroteio quanto o primeiro cego. Hoje é o dia de cada um de nós arrancar as capas da nossa religiosidade. Hoje é o dia de cada um de nós abrir mão das nossas teorias teológicas apreendidas ao longo da nossa história e dos nossos estudos de revistinha. Hoje é o dia de cada um de nós perguntar: quem vê a vida que eu vivo, vê apenas alguém que tem um Espírito, ou vê alguém que é cheio do Espírito? Quem vê a vida que eu vivo, vê alguém que conhece o Espírito, ou que o Espírito conhece? Quem vê a vida que eu vivo, vai ver alguém que tem informações sobre Bíblia, igreja, fé, ou alguém que vive pelas informações que dá? Uma coisa é conhecer, outra é viver. E a coisa da minha vida é que eu só vou viver se eu for cheio do Espírito Santo. Quero que você curva a sua cabeça agora, e nós vamos invocar o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou cheio? Ou eu só tenho o Espírito Santo?
Talvez a pergunta seja: será que eu tenho o Espírito Santo? É a hora das nossas crianças que aqui estão, cada pai perguntar: eu tenho clamado a Deus para que meu filho seja cheio do Espírito Santo. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo. Uma criança pode ser cheia de informação, mas ela pode ser cheia do Espírito Santo. Aquele menininho que eu mostrei um dia desse aqui, um garotinho que evangeliza todo mundo, um garotinho determinado, um garotinho apaixonado por vidas. Cada um de nós sonha com isso para os nossos filhos. Clama ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, estou abrindo mão da minha teologia, estou abrindo mão das minhas manias, estou abrindo mão da minha história de igreja. Eu só quero que o Senhor responda uma coisa agora para mim: eu sou cheio do Espírito Santo? Se eu não sou, o Senhor pode me encher agora? O Senhor vai ter trabalho comigo, que tem muita coisa para curar dentro de mim, tem muita religiosidade para curar, tem muita mania para curar, tem muito conceito teológico equivocado para curar. E os mais enganados às vezes são aqueles que têm um dom que pode ser dom, ou que pode ser produto até mesmo de uma experiência sensorial, produzida num ambiente em que todo mundo tem que ter determinada manifestação, senão não é aceito. E às vezes nem é dom, simplesmente é um transe que acontece a cada vez que você quer disparar isso. E a psicologia explica. E aí você se escondeu atrás disso, achando que você é mais espiritual, que você é cheio do Espírito Santo, que você tem a plenitude do Espírito Santo, que você é batizado do Espírito Santo, e aí que você se dana de vez. Não estou falando aqui de conceito, estou falando de essência. Eu quero isso, você quer isso? Cada um aqui quer isso. Se nós somos cheios do Espírito Santo, todos nós, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma revolução nessa cidade, porque essa cidade nunca provou do avivamento, mas o avivamento começa na nossa vida hoje. Começa agora, começa aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Peça ao Espírito que venha sobre a sua vida. Peça que o Espírito domine a sua vida. Do meu coração, sermos peça uma paixão pela Bíblia, pela oração que você nunca teve. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Peça que o Espírito governe suas decisões. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Peça que o Espírito Santo reine na sua casa, reine sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Senhor, clame o Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Ore, meu irmão. Clame, meu irmão. Brigue, meu irmão. Diga para Deus: eu não quero ser mais um religioso, eu quero ser alguém dominado pelo Espírito. A esperança vive. Pede o Espírito Santo para reinar na sua vida. Clama, clama. Só o Espírito pode resolver o seu problema. Só o Espírito pode dominar a sua casa. Só o Espírito, irmão. Pede para o Espírito. Eu provei e vi. Ele vem sobre você, o resto vem. Ele vem sobre sua casa, o resto vem. Liberta o meu ser. É esse Espírito que vai curar o corpo, curar emoções, curar a família, curar relacionamentos rompidos. Tua presença
Profetiza o Espírito sobre teu filho do teu lado. Profetiza o Espírito sobre sua criança, seu bebê. Profetiza o Espírito sobre ele. Pede ao Espírito sobre a vida do seu filhinho que está com você. Encher este lugar é o desejo do meu coração. Espírito Santo. Sermos Vem, Espírito Santo, sobre nós. inundados por Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Senhor, Sopra. Santo Espírito, Sopra, Espírito és Santo. bem-vindo. Derrama a tua glória nesse lugar. Vem Faz um mover aqui. inundar, encher este Enche a nossa vida, Espírito Santo de Deus. é o Perdoa os nossos desejo pecados. do meu coração. Muda o nosso foco de vida. Sermos Espírito inundados por tua glória, Senhor. Vamos orar agora? Vamos orar. Não precisa falar alto não. Fala para dentro de você assim. Fala alto não, fala para dentro de você. Diga assim: A tua glória, Espírito Santo, Espírito Santo. eu queria sentir essa ousadia. Eu queria ser dominado pelo Senhor. Espírito Santo, Fala para dentro de você. Espírito Santo, Espírito Espírito Santo, eu queria que cada pessoa que me encontra sentisse essa alegria do Espírito, Santo, essa positividade do Espírito, esse fervor espiritual. Espírito Santo, faz isso na minha vida agora. Eu quero ter uma visão do Senhor para o meu futuro. Eu quero a tua glória na minha vida. Espírito de Eu quero teu poder na minha história, Espírito Santo. Eu quero ver milagres com as minhas orações. Eu quero ver curas com as minhas orações. Eu quero ver minha casa apaziguada pelas minhas orações. Faz fluir na minha vida, Espírito Santo, o teu poder. O teu poder. Me ajuda a ser voz profética nesse mundo. Me ajuda a falar e as pessoas serem alcançadas por algo além das minhas palavras. Alguma coisa que vai com o tempero do Espírito. Alguma coisa que vai com o sobrenatural. Não flui no natural. Não são apenas palavras, são porções do Espírito. Sacode a minha vida, Espírito Santo. Eu declaro que hoje é o fim de uma história e o começo de uma nova história. Eu declaro que um ato profético do teu Espírito está sobre mim agora. Pela fé eu declaro. Ouve o meu clamor, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz: amém e amém.